Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 08. Na aldeia existiam 4 casas de samurais. A principal era a casa de Niji, seguida pela casa de Shigano, casa de Ganata e casa de Michio nessa ordem. Estas, juntamente com a casa de Katsurai, que administrava os espiões Omitsu, e a casa de Shuro, que mantinha a tradição da necromancia, formavam as 6 casas. Havia um jovem. Ele pertencia à casa de Michio, mas na aldeia, eram as mulheres que herdavam a casa, e era a linhagem matrilineal que mais importava. Os rapazes, independentemente de quem fossem seus pais, não carregavam o nome da família. Somente casando-se com uma moça de família reconhecida é que um rapaz poderia ser finalmente reconhecido como homem e adotar o nome da esposa. Este jovem era solteiro. Além disso, sua mãe não era a chefe do clã Michio, e ele não demonstrava aptidão para a espada, algo que determinava o valor daqueles nascidos em uma família samurai. Era um homem atraente, mas sua bela aparência o tornava alvo de desprezo. Sua bondade inata, que demonstrava a todos igualmente, apenas alimentava ainda mais as zombarias que não davam sinais de cessar. Seu nome era Tatsuru. Niji Arara, nascida como a filha mais velha do chefe da casa de Niji, desde que se lembrava, sempre observou Tatsuru, que era um ano mais velha que ela, com um certo grau de irritação. Os membros das 4 casas de samurais eram submetidos, desde jovens, a um treinamento que mesmo para os padrões das casas de samurais, era especialmente rigoroso. Por terem praticamente a mesma idade, era normal que suassem, e às vezes até sangrassem juntos, mas Tatsuru era, para dizer o mínimo, considerado inadequado e, para ser mais direto, alvo de bullying. O tratamento que ele recebeu teria deixado qualquer um deprimido. Não seria surpresa se ele se tornasse cínico. No entanto, Tatsuru não era assim. Mesmo quando zombavam dele, o insultavam na sua cara e o excluíam das coisas, isso nunca o desvirtuou. Ele se esforçava ainda mais nos treinos, tentando de alguma forma, fazer com que o reconhecessem. Ele era sempre educado, curvando a cabeça para pedir orientação desde jovem, e nunca reclamava de insatisfação ou de injustiça. É digno de nota que ao falar com os outros, ele sempre olhava a pessoa diretamente nos olhos. Embora humilde, não era servil. Seu rosto também não era lá muito bonito, mas era um jovem cujas ações e cujo próprio coração eram belos. Isso tornava tudo ainda mais irritante para Arara. Tatsuru tinha uma habilidade mediana, sem dúvida, mas por treinar mais do que os outros, estava no caminho certo para se tornar um samurai competente. Aos olhos de Arara, o desprezo que via direcionado a Tatsuru era claramente injusto, e Tatsuru o aceitava com elegância. Arara tinha que zelar por sua posição como herdeira da casa de Niji, então hesitava em criticar a todos em voz alta pelo que via. No entanto, aos 14 anos, ela não aguentou mais e consultou seu tio sobre o assunto. Tio, você conhece Tatsuru da casa de Michio? Disse Arara. Ele é um ano mais velho que eu. Por que ele é assim? Isso me frustra demais. Isso te frustra, não é? Perguntou o tio dela. Mesmo assim, ele não é alguém tão importante a ponto de você, que um dia será chefe da casa de Niji, precisar se preocupar com ele. Não estou preocupado com ele. Isso simplesmente me irrita. Por que o tratamento dado a alguém como ele te irritaria? Ah, o pai de Arara pertencia à casa de Ganata, e seu tio, 8 anos mais novo que ele, era um excêntrico que permanecerá solteiro mesmo depois dos 30 anos. Vagava livremente desde jovem, não possuía bens materiais e usava um estranho par de óculos que havia conseguido em algum lugar. Arara tinha grande afeição por esse tio vagabundo, um homem de talento medíocre, ao contrário de seu irmão que, apesar de ser homem, passou a ser chamado de deus da guerra e conseguiu se casar com a chefe da casa de Niji. Honestamente, se lhe pedissem para pensar em um parente, o rosto desse tio lhe viria à mente antes mesmo de seus próprios pais. Seu tio, por sua vez, adorava Arara. Entendo, disse o tio dela. Arara, você não acha esse garoto totalmente desagradável? O que você está dizendo, tio? Estou apenas dizendo que acho insuportável ver aquele homem agir de forma tão fraca, sem se opor ao tratamento injusto que todos lhe dispensam. Poderíamos dizer que você está indignado com razão, então. Nesse caso, você não poderia simplesmente falar com todos sobre isso e repreender aquele menino? Como filha do chefe da família, não posso fazer tal coisa. Suponho que como filha do chefe da família, você nem sempre pode dizer o que gostaria. Que posição desconfortável. Você também tem dificuldades por ter nascido na casa de Niji. Tenho orgulho de ser filha da minha mãe e do meu pai, retrucou ela. Entendo. Boa menina. Como você ousa acariciar a cabeça de uma garota? Desculpe. Não farei isso de novo, então por favor, perdoe seu tio insensível. Se você passasse a me odiar, eu não conseguiria continuar vivendo. Eu jamais conseguiria te odiar, tio, disse Arara. Além disso, eu nunca disse para parar. Não. Antes de serem os pais de Arara, sua mãe e seu pai eram os chefes da mais importante das 4 casas samurais. O relacionamento entre eles não era de pais e filhos, mas sim de mestre e discípulo. Além disso, os chefes da casa de Niji eram os mestres mais rigorosos, e Arara precisava ser uma discípula leal e dedicada. O tio dela podia ser irresponsável, mas era uma pessoa carinhosa. Ele a abraçava com frequência quando ela era pequena e mesmo agora, dava tapinhas nas costas e na cabeça dela. Ela ficava constrangida quando ele fazia isso, mas sentia uma afinidade com ele e isso a fazia feliz. Seu tio era a única pessoa a quem Arara podia contar tudo. Havia muitos assuntos sobre os quais ela só conseguia compartilhar seus verdadeiros sentimentos com ele. Foi por isso que aos 17 anos, enquanto caminhava com seu tio, que havia retornado de suas viagens, Arara confessou-lhe secretamente seus sentimentos. Tio, parece que estou apaixonado por Tatsuru. Entendo. O tio dela sorriu. Que maravilha! Minha sobrinha finalmente descobriu o amor. Sim, realmente maravilhoso. Você acha que podemos nos casar? Perguntou Arara. Foi repentino.
Arara sabia que seria difícil. Em primeiro lugar, ela precisava considerar os sentimentos de Tatsuru. Embora tivessem treinado juntos como membros das 4 casas samurais, Arara nunca havia conversado com Tatsuru em um nível pessoal. Casamentos nem sempre eram ideia de quem ia se casar, então isso, por si só, poderia não ser um obstáculo, mas se Tatsuru recusasse, seria o fim. Mesmo que Arara propusesse casamento e Tatsuru aceitasse, ainda havia a questão de saber se os chefes da casa de Niji o permitiriam. Na verdade, esse era talvez o maior problema. Foi uma forma dura de dizer, mas Tatsuru era uma aproveitadora da casa de Michio. Sendo a filha mais velha da casa de Niji, Arara tinha considerável influência. Seria fácil forçar Tatsuru a fazer sua vontade, mas se os chefes da casa, seus pais, não concordassem, ela não poderia prosseguir com o plano. Havia propostas de casamento para ela há anos. Se os chefes da casa concordassem com uma delas, não importava como Arara se sentisse ou o que dissesse, ela seria casada imediatamente. Os candidatos atuais eram o segundo e o terceiro filhos da casa de Shigano, o filho mais velho da casa de Ganata e o filho mais velho da casa de Michio. Em vez de ser difícil decidir qual dos 4 era o melhor candidato, aos olhos de Arara, todos eram mais ou menos iguais. Suas idades e porte físico variavam um pouco, mas em uma luta com Arara poderiam ou não vencer. Nenhum deles era extraordinariamente talentoso. Os chefes da família haviam ponderado sobre o assunto, mas estavam tendo dificuldades para decidir sobre um parceiro para a filha. Até perceber seu desejo por Tatsuru, Arara não tinha interesse em casamento. Ela teria ficado bem com qualquer um deles. Imaginava que se casaria com quem lhe fosse designado, teria filhos e os criaria e educaria. Isso estava ótimo. Ela simplesmente cumpriria seu dever. Isso era algo natural para ela. Se ela não tivesse se apaixonado, jamais teria sofrido tanto com isso. Mas, uma vez apaixonado, não conseguiu mais ficar parada. Pouco tempo depois de contar ao tio sobre seu amor, Arara arrastou Tatsuru para um lugar isolado onde ninguém pudesse vê-los e revelou seus sentimentos a ele como se estivesse entregando uma carta de desafio. Tatsuru-sama, eu estou apaixonada por você. Por favor, case-se comigo. Tatsuru olhou para ela sem expressão, com a boca aberta por um tempo. Mas então respondeu que queria pensar melhor sobre o assunto e pediu educadamente que ela esperasse 7 dias por sua resposta. Arara esperou. Ela dormia bem à noite, mas isso a perturbava e a impedia de se concentrar nos treinos durante o dia, por isso era repreendida pelos chefes da casa. Mesmo quando tentava se recompor, pensamentos sobre o que faria se ele lhe desse uma resposta insatisfatória, ou se ele não respondesse depois de 7 dias, não lhe saíam da cabeça, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Exatamente 7 dias depois, Tatsuru chegou à casa de Niji. Arara pensou que ele estivesse lá para vê-la, mas não era o caso. Descobriu-se que Tatsuru havia solicitado uma reunião com seus pais, os chefes da casa. Seus pais, alheios à situação, estavam livres naquele momento e, portanto, concordaram em recebê-lo. Quando Tatsuru se aproximou das cabeças, prostrou-se subitamente diante delas. Humildemente imploro que me permitam casar com Arara-sama. Num instante, não apenas a casa de Niji, mas toda a aldeia ficou tão barulhenta quanto um ninho de vespas que acabará de ser cutucado. A princípio, pensaram que Tatsuru havia se apaixonado por Arara e estava se precipitando, mas essa não era a verdade. Se ela deixasse as coisas seguirem seu curso natural, Tatsuru poderia acabar com a cabeça na ponta de uma lança, explicou Arara apressadamente aos chefes da casa. Que fora ela quem se apaixonara por Tatsuru e quem propora o casamento. Tatsuru, após 7 dias de profunda reflexão, consentira e achará que seria apenas uma questão de educação fazer o pedido pessoalmente. Afinal, casamentos eram uma questão importante entre as famílias. Arara era a filha mais velha da casa de Niji, a mais importante entre as 4 casas samurais, então era apropriado que ele tratasse do assunto primeiro com os chefes da família. Tudo isso era muito típico de Tatsuru. Ele havia seguido o protocolo correto. Ele estava certo no que estava fazendo, mas poderia ter dito uma palavra a Arara antes. Mas isso era bom. Essa característica dele era uma das coisas que Arara achava tão agradáveis em Tatsuru. Naquele momento, ela não conseguia imaginar se casando com mais ninguém. Ela não queria outro homem. Para começar, ela nunca, nenhuma vez sequer, havia pensado em outro homem além de Tatsuru. Tatsuru era o único. Tatsuru era o único dela. Os chefes pareciam relutantes até mesmo em considerar a ideia, mas Arara se ajoelhou e tentou persuadi-los. Ela também curvou a cabeça. Implorou que a deixassem casar com Tatsuru. Naturalmente, parte disso se devia ao desejo dela de salvar Tatsuru, que não só era duramente criticado pelos moradores da vila, sendo apedrejado abertamente em vez de apenas receber ofensas pelas costas, como também era repreendido pelos pais e irmãos. Tatsuru não estava apenas isolado, ele era perseguido. Muitos samurais eram sedentos de sangue. Se ela o deixasse em paz, poderia muito bem haver um derramamento de sangue. Minha senhora. Não, mãe. Eu imploro. Deixe isso acontecer. Eu, Arara, peço-lhe este único favor egoísta, na esperança de que me permita casar com Tatsuru-sama. Não pode ser, disse a mãe dela. É por isso que estou aqui, pedindo que você ceda nesse ponto. Não vou ceder. Você é tão teimoso. Como ousa chamar o chefe desta casa de teimoso? Qual o problema em chamar uma pessoa teimosa de teimosa? Ela gritou. Se você não consegue entender o que estou dizendo, então você é que está sendo teimoso. Você ficará numa caverna até que sua cabeça esfrie. Era a primeira vez em toda a sua vida que Arara discutia com o chefe da casa. Ela foi trancada em uma caverna e esperava-se que se arrependesse. Passou 5 dias na caverna escura, sem comer nem beber, e finalmente foi libertada. Arara estava completamente exausta, então esperava que talvez o chefe da casa cedesse e atendesse aos desejos de sua filha. A esperança de Arara foi completamente destruída. Mãe, por favor, eu imploro, deixe-me casar com Tatsuru-sama. Não é possível, disse a mãe.
Parece que você não refletiu o suficiente sobre seus atos. De volta para a caverna. Ela só pode estar brincando, pensou Arara. Se ela fosse devolvida à caverna desse jeito, morreria. Mas não era brincadeira. Por ordem do chefe da casa, Arara foi jogado na caverna mais uma vez. Na segunda vez em que foi libertada, após 3 dias, ela só sobreviveu graças ao treinamento a que seu corpo e espírito foram submetidos. E porque engoliu seu orgulho para absorver a pouca umidade que havia nas paredes da caverna. Ela precisava considerar que a chefe da casa poderia estar falando sério. Se ela não fizesse o que lhe mandavam, fosse ela sua filha ou não, a chefe da casa talvez não se importasse em vê-la morrer. Ou talvez ela estivesse confiante de que, se estivesse disposta a matá-la, conseguiria fazer com que sua filha lhe obedecesse. Arara não tinha intenção de fazer o que lhe mandavam, mas ela não podia deixar o chefe da casa matá-la. Afinal, ela não poderia ficar com Tatsuru-sama se estivesse morta. Se Arara persistisse em sua teimosia e perdesse a vida por isso, Tatsuru ficaria de luto. Ele poderia até tirar a própria vida. Não era isso que Arara queria. Então Arara desistiu de apelar diretamente aos chefes da casa. Superficialmente, ela voltou a treinar com a espada como antes, mas ela e Tatsuru tinham muitos encontros secretos. Apesar de serem apenas encontros secretos, nenhum dos dois era particularmente habilidoso com as palavras. Eles apenas conversavam um pouco e depois trocavam cartas. Por ordem do chefe da casa, os Niaus do Omitsu os monitoravam, então mesmo administrar isso exigia um grande esforço. Eles tinham que se desfazer das cartas imediatamente após lê-las. Se as mantivessem escondidas em algum lugar, e os habilidosos e astutos Niaus fossem procurá-las, poderiam encontrá-las. O chefe da casa acabaria por seguir em frente com outro casamento para ela. O que ela faria então? Se a situação se complicasse, o chefe da casa faria o que fosse preciso para que ela cedesse. Mesmo que ela se recusasse, seria capaz de rejeitar a proposta? No final, o chefe da casa não conseguiria o que queria. Mesmo isolado e sem apoio, sofrendo assédio insuportável, calúnias intermináveis e abusos diretos, Tatsuru nunca perdeu a visão da realidade. Além disso, ele encarava tudo como inevitável e por isso não guardava ressentimento de ninguém, repetindo constantemente a Arara que ela também não deveria guardar ressentimento. Arara achou que ele falava de coração quando dizia aquelas coisas. O respeito que ela sentia por ele aumentou, assim como o amor que sentia por ele. Quando tudo ficou insuportável, ela deixou escapar para o tio que queria fugir com ele. Se é isso que vocês querem fazer, eu não vou impedi-los, mas eu me sentiria um pouco desconfortável em mandar vocês dois sozinhos para um mundo exterior desconhecido, disse ele. Deixem-me guiá-los para onde vocês quiserem ir. Tio, estou falando sério sobre isso. Eu também. Bem, se a verdade viesse à tona, tenho certeza de que seus pais me matariam, mas se fosse por você, eu daria minha vida de bom grado. Eu acredito em você. Claro, pode ir em frente, pode ir em frente. Em parte por instigação do tio, Arara mencionou a ideia de fugir para se casar durante um de seus encontros secretos com Tatsuru. Certamente Tatsuru não a recusaria. Arara estava errado. Não podemos, Arara-sama, disse ele. Fugir está fora de questão. Não posso tolerar isso. Mesmo que conseguíssemos escapar, traria má sorte a todos os envolvidos. Mas Tatsuru-sama, existe alguma maneira de ficarmos juntos nesta vida, a não ser fugindo? O chefe da casa logo encontrará um homem para mim. Mesmo que eu lute contra isso, não terei voz na questão. A verdade é que eu tenho um plano. Enquanto ouvia, ela descobriu que Tatsuru vinha elaborando um plano e treinando dia e noite para executá-lo. De fato, comparado ao tempo em que Arara estava selada na caverna, o corpo de Tatsuru havia crescido muito e se tornado mais másculo. Segundo Tatsuru, tudo isso foi resultado da falta de habilidade dele. E se ele tivesse alcançado um nível de destreza que até mesmo os chefes da família dela fossem obrigados a reconhecer, eles não teriam se oposto ao casamento. De fato, um samurai precisava ser forte. A força não era algo para ser ostentado, mas se nunca fosse demonstrada, os outros não saberiam de sua existência. Tatsuru explicou que ele havia escolhido o caminho errado e invertido a ordem das coisas. Para obter a aprovação da chefe da casa, ele primeiro precisava se tornar um samurai digno dela. Pedir sua mão em casamento antes disso havia sido um erro. Mas como você vai fazer com que todos te reconheçam? Perguntou Arara. Abatendo um inimigo poderoso, é claro. Você não quer dizer. Sim, Arara-sama. Ultimamente, há apenas um inimigo que tem feito o povo da aldeia tremer de medo. Você mataria Arnold, o furacão sangrento. A aldeia não permanecia em um só lugar. Desde que perderam sua terra natal, era seu costume realizar um augúrio e mudar a aldeia de lugar no dia considerado auspicioso. Além disso, todos eram hábeis em usar o terreno labiríntico do Vale dos Mil a seu favor, de modo que a aldeia raramente era ameaçada por inimigos externos. Nem os mortos-vivos que infestavam o domínio do antigo reino de Ishar, nem os orcs que construíram seu reino de Vangij no domínio do antigo reino de Nananka, se deram ao trabalho de atacar a vila. Claro, isso porque os aldeões estavam sempre em alerta e passavam os dias trabalhando incansavelmente para se aprimorarem. Era melhor estar preparado do que se arrepender depois. A aldeia estava sempre preparada, e os mortos-vivos e orcs que destruíram sua terra natal também sabiam disso, por isso não atacaram. Não era que a aldeia tivesse baixado a guarda. Cerca de meio ano antes, no meio da noite, aquele morto-vivo de 2 braços, Arnold, havia rompido as defesas com força bruta e entrado na aldeia. Houve 7 mortos e 23 feridos. O morto-vivo que brandia suas 4 katanas, abatendo os samurais um após o outro e retalhando os golems de carne que serviam aos necromantes, claramente se deleitava com a carnificina no centro do turbilhão sangrento que formava ao seu redor. Surpreendentemente, aquele morto-vivo viera sozinho. Uma única pessoa entrará na vila, ceifara muitas vidas e ferira muitas outras, para então se livrar dos samurais das 4 casas e dos Omitsu que o perseguiam. Era evidente que aquele tinha sido um incidente doloroso para a aldeia.
Foi uma tragédia inacreditável e uma grande humilhação. Eles logo identificaram o morto-vivo responsável. Era um membro da banda da Águia Negra Forgan, liderada por Jumbo, o Orc, e seu nome era Arnold. Dizia-se que ele estava entre os membros mais fortes de Forgan. Os Forgan atuavam numa área bastante extensa, incluindo os antigos domínios dos reinos de Ishar, Nananka e Arabaquia. Sua verdadeira natureza permanecia desconhecida, mas eram vistos como um grupo errante de refugiados que entravam em conflito com facções por toda parte. Dito isso, eles não eram meros refugiados. Haviam estado envolvidos em um grande número de incidentes sangrentos, incluindo algumas batalhas de escala tão grande que poderiam ser consideradas guerras. Eles também sofreram muitas baixas, mas sua fama só cresceu com o tempo. Dizia-se que o rei do novo reino de Vangish certa vez pediu a Jumbo que servisse sob seu comando, mas o convite foi sumariamente rejeitado. Foi um duro golpe para seu prestígio. Ressentido, o rei enviou seu exército numa tentativa de subjugá-los. Contudo, embora as forças de Vangish tivessem lutado bravamente e superassem Forgan em número muitas vezes, foram aniquiladas. Em vez de restaurar sua autoridade, o rei perdeu o poder. O estranho era que Arnold tinha chegado à aldeia sozinho. O Omitsu tinha conseguido determinar que Forgan tinha acampado a apenas 10 quilômetros da aldeia. No entanto, Arnold não continuou o ataque. Na verdade, ele não parecia ter o menor interesse na aldeia. Eles se vingariam ou observariam e esperariam. Os chefes das 6 casas realizaram um conselho conjunto e chegaram a uma conclusão. Eles reforçariam sua segurança, depois se vingariam com emboscadas e ataque surpresa, e viriam o que Forgan fez. Eles imediatamente formaram e enviaram uma força de retaliação composta por samurais, Omitsu e necromantes, mas Forgan se dividiu como se já esperassem por isso, dificultando sua captura. Se o inimigo soubesse que eles haviam planejado atacá-los, a aldeia poderia ser atacada em seu lugar. Embora tivessem reforçado as defesas com a força de retaliação do lado de fora, o potencial de combate da aldeia estava reduzido consideravelmente. A força de retaliação também precisava considerar a possibilidade de cair em uma emboscada. O caminho percorrido pela aldeia não foi nada fácil, e eles já haviam enfrentado diversas crises no passado. Não que os atuais chefes das 6 casas nunca tivessem enfrentado uma emergência que ameaçasse sua sobrevivência. Contudo, o povo da aldeia, incluindo os chefes das 6 casas, jamais havia conhecido a guerra. Há muito tempo, suas terras natais lutaram contra o grande exército do rei sem vida, combateram bravamente, foram derrotadas e miseravelmente destruídas. Por isso, agora evitavam a guerra a todo custo. Graças a isso, haviam se estabelecido de forma a serem invulneráveis a ataques. Essa era a principal política da aldeia. Os chefes das 6 casas decidiram convocar novamente a força de retaliação, reforçar suas patrulhas e permanecer em estado de prontidão para a batalha. Houve quem criticasse isso como fraqueza, mas todos obedeceram. Forgan não parecia estar fazendo nada de particularmente especial. Eles estavam definitivamente em Thousand Valley, mas se mantinham quietos como se estivessem evitando contato com os moradores da vila. Passou-se um mês assim, depois 2, depois 3. Em pouco tempo já haviam se passado 6 meses. Chegou-se ao ponto em que a opinião da maioria era de que talvez Forgan não tivesse intenção de lutar. Mesmo assim, eles não podiam baixar a guarda. O ataque de Arnold pela vila ocorreu logo após a segunda vez que Arara foi selada na caverna. Toda a vila estava tensa, então talvez Tatsuru estivesse servindo como uma válvula de escape para parte dessa tensão. Se Tatsuru conseguisse derrotar Arnold, ninguém poderia ignorar essa conquista. No entanto, isso também poderia ser o estupim para uma guerra. Mesmo que nem sempre quisesse, Arara era a filha mais velha da casa de Niji. Essa preocupação lhe veio imediatamente à mente, mas ela hesitou em usá-la como motivo para persuadir Tatsuru a parar. Era difícil dizer a ele que o inimigo também era grande demais para ele. Ela não queria ferir o orgulho de Tatsuru. Acho que devemos fugir juntos, Tatsuru, disse Arara. Se você estiver comigo, não preciso de mais nada. Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo, não me arrependerei. Não quero jogar nada fora, Arara-sama, disse Tatsuru. Os chefes da sua casa estão especialmente preocupados com o seu bem-estar. Se magoarmos os seus pais fugindo, certamente nos arrependeremos mais tarde. Esses dois só se importam com a casa e a aldeia. Não, você está enganado, Arara-sama. Os chefes da sua casa também são pessoas. No entanto, como os encarregados de liderar a maior das 4 casas samurais, eles devem conter as lágrimas e reprimir seus próprios desejos egoístas. Você não entende isso? Quando ele a repreendeu, ela ficou comovida. A consideração e a coragem de Tatsuru tocaram seu coração. Mesmo assim, ela não deveria deixá-lo ir. Não importava o quanto treinasse, Tatsuru não conseguiria se tornar um mestre espadachim. Ele poderia vir a ser um instrutor experiente algum dia, mas não poderia aspirar a mais do que isso. Tendo nascido com um potencial digno do primogênito da casa de Niji, Arara tinha uma compreensão quase perfeita do talento de Tatsuru e de suas limitações. A menos que fosse abençoado com uma sorte incrível, Tatsuru não conseguiria derrotar Arnold, o furacão sangrento. Embora soubesse disso, Arara não o impediu. Não, ela não podia impedi-lo. Ele era um guerreiro samurai, arriscando a vida para alcançar um objetivo. Mesmo que fosse precipitado ou imprudente, ela não podia pedir a um samurai que submetesse sua vontade. Porque ela o amava, essa era a única coisa que ela não podia fazer. Como esse era o modo de vida do guerreiro samurai, havia momentos em que os chefes da casa davam ordens autoritárias para que parassem. Mas enquanto seus superiores não os impedissem, não dando espaço para discordâncias, um samurai jamais parava. No dia seguinte, Tatsuru deixou a aldeia e nunca mais voltou. Então, sim, essa é a mágoa de Arara contra Arnold, disse Rock. Enquanto falava, Rock se levantava, sentava, andava de um lado para o outro e, de modo geral, demonstrava estar inquieto. Além disso, seu cabelo estava arrepiado. Como ele conseguia fazer o cabelo ficar assim?
Será que usava gel ou algo do tipo para deixá-lo rígido? Seja lá o que fosse, ele dava a impressão de ter mais energia do que sabia o que fazer com ela. Havia uma criatura de boca larga com pelagem semelhante à de um tigre montada nos ombros de Rock, enrolada em seu pescoço, mas era impressionante que não tivesse caído. Aquela criatura era chamada de Mirumi e era relativamente comum em Gringar. Descobriu-se que era o animal de estimação de Rock e se chamava Jetsu. Basicamente, ela quer vingança, disse Rock. Bem, dá para culpá-la? Eu também ficaria. O amor da vida dela foi morto por aquele cara. Vocês precisam entender isso. Certo. Haruhiro? Yumi? Haruhiro baixou a cabeça e franziu a testa, suspirando. Bem, sim. HRM. Yumi inflou uma das bochechas, inclinando a cabeça bruscamente para um lado. A neblina tinha dissipado bastante, mas agora o ambiente estava sombrio. Estava escurecendo rapidamente. No entanto, há algum tempo, pequenas luzes verdes começaram a dançar aqui e ali. Esses insetos, aparentemente chamados hurakas, supostamente emitiam luz do início da noite até altas horas. Era uma cena de uma beleza quase ilusória. O fato de ver aquilo ter feito Haruhiro pensar, mas e daí? O deixou um pouco triste. Triste? Na verdade, para ser honesto, Haruhiro estava se sentindo bastante irritado. Com Rock carregando Arara, que estava ferido, todos fugiram o mais rápido que puderam por conta própria e depois se reagruparam aqui. Haruhiro não fazia ideia de onde era aqui, mas aparentemente haviam decidido de antemão que este seria o ponto de encontro caso algo acontecesse. O grandalhão careca, Kajita, tinha sua enorme espada de cogumelo fincada no chão e estava sentado de pernas cruzadas. Ele não se mexia há um bom tempo. Teria adormecido sentado? Com os óculos escuros que usava, era difícil dizer. O cavaleiro temido mais forte em serviço ativo, Moyuji, estava sentado em uma pequena elevação no chão, com uma perna cruzada sobre a outra, bebendo algo de uma xícara. Não que isso importasse, mas ele não estava um pouco relaxado demais. Ele até dava a impressão de estar se divertindo bastante. Moira, a demonia, não estava por perto. Mas ouvia-se um não ou. De vez em quando, então aparentemente ela estava escondida em algum lugar. Porque Sakanami, o ladrão, estava deitado de bruços. Ele estava bem? Haruhiro estava um pouco preocupado, mas todos os outros o estavam ignorando. Então provavelmente estava tudo bem. Além disso, aquele cara provavelmente não era muito normal. Já que ele nunca tinha sido normal, não havia problema se ele não estivesse. Quando Tsuga, o sacerdote de cabelo curto, terminou de tratar Arara, começou a meditar na posição de lótus. Desde então, seus olhos permaneceram fechados e ele não se moveu. Aliás, Kuro, o antigo caçador, não estava aqui. Ele tinha um pequeno assunto para resolver, então saiu sozinho. Falhamos em vingar Tatsuru-sama. Arara estava sentada em um toco de árvore, com a cabeça baixa de vergonha. Foi minha culpa. Foi porque eu me machuquei. Não se deixa bater, Arara. Rock se agachou bem na frente dela. Haverá outras chances. Nós as criaremos para você. Certo. Jetsu, o Mirumi, guinchou alto. Era como se tanto o animal de estimação quanto o dono estivessem tentando animar Arara. Obrigada. Arara suspirou e olhou para cima. Estou em dívida com você, Rock. Como poderei te retribuir por isso? Bobinha Arara, você não precisa pensar nisso. Estamos fazendo isso porque queremos. Mas, sério, tá tudo bem. Vamos nos concentrar em derrotar aquele tal de Arnold por enquanto. O Moyuji vai dar um jeito. Vamos seguir o plano dele. Se falharmos, a gente tenta de novo até conseguir. Simples, né? Quando é você quem está dizendo isso por algum motivo, realmente começa a parecer assim. Não tem nada de difícil nisso, disse Rock com confiança. É só deixar com a gente. Com os Rocks. No entanto, Arara olhou para baixo novamente, apertando o braço esquerdo com a mão direita. Vocês não têm obrigação nenhuma de me ajudar a buscar vingança. Haruhiro e Yumi trocaram olhares. É isso aí, pensou Haruhiro. É isso mesmo. Esse é o problema. O amado de Arara, Tatsuru, tentou matar Arnold, o inimigo da vila, mas foi derrotado. Arara quer vingar o homem que amava. Eu entendo. Mas onde Rock e os Rocks entram nisso? Eles são soldados voluntários. Obviamente não são da vila. Isso não é da conta deles, certo? Arara. Arara. Ei, Arara. Rock se levantou de repente, abrindo os braços. Jetsu quase caiu de seus ombros, mas conseguiu se segurar de alguma forma. Por que você está agindo como um estranho? É claro que temos a obrigação de ajudar. Com certeza. Você diz isso, mas nos conhecemos recentemente, começou Arara. Quem se importa? O tempo não tem nada a ver com isso. Se eu não tivesse te contado sobre as minhas circunstâncias naquela época, você não teria se envolvido nisso. Não nos sentimos como se estivéssemos sendo arrastados para nada. Certo, Moyuji? Não. Eu sinto que sim, sem sombra de dúvida. O quê? Gritou Rock. Não que isso seja novidade, acrescentou Moyuji. Enquanto eu continuar trabalhando com vocês, continuarei me metendo em encrencas como essa. Ah, e você está em The Rocks porque não se cansa disso, não é? Você tem toda a razão, disse Moyuji. A vida é muito curta para perder tempo com coisas chatas. Kajita fez um sinal de positivo com o polegar. Com certeza. Urg. Sakanami gemeu e se contorceu no chão. Ele parecia estar com dor. Suga estava meditando com um sorriso. Estaria ele à beira da iluminação ou algo assim? Havia muita coisa com que Haruhiro poderia ter discordado de forma bem-humorada. Na verdade, parecia que não havia uma única coisa com a qual ele não pudesse discordar. Se ele tivesse que resumir o motivo da luta dos Rocks de forma simples, diria que eles estavam agindo por capricho. Era o que Moyuji havia dito. Ah, pensou Haruhiro. Entendi. Entendi. Todas essas pessoas são estranhas. Eles são um bando de esquisitões.
Ele tinha a sensação de que sim. Eles não eram pessoas comuns como Haruhiro e seu grupo, então não havia como serem normais. Além disso, provavelmente não importava nem um pouco para ele se um cara medíocre como Haruhiro os considerava normais ou não. As pessoas que não eram comuns e sem graça sempre tinham um lado um pouco extremo. Será que já eram extremas desde o início, e era isso que as permitia ir além da mediocridade? Ou será que ao ultrapassar os limites da mediocridade, a pessoa se tornava um pouco extrema? Ou talvez fosse impossível escapar da mediocridade sem se tornar extremo? Haruhiro realmente não sabia. Mesmo que não entendesse, isso não lhe causaria problemas. As disposições e motivações de um bando de esquisitos como aquele não eram da sua conta. Ou não seriam, não fosse o fato de estar numa situação em que era obrigado a trabalhar com eles. Murgag, Yumi assentiu, como se tentasse se convencer à força de que havia entendido. Basicamente, é o seguinte, né? Rokun e os outros só conheceram a Araran faz pouco tempo, mas estão determinados a ajudá-la, porque são caras legais, certo? HM? Nós? Os mocinhos? Rock olhou para Yumi e franziu a testa. Você está com uma cara de vilão bem séria. O que isso quer dizer? Perguntou Rock, indagando. Vocês estão zombando da gente? Como é que dizer que vocês são bons e estar zombando de vocês? Yumi quis saber. Escuta, Yumi, ser chamado de cara legal não é um elogio nem nada do tipo. Basicamente, significa que é alguém com quem você não precisa se importar, certo? Yumi não quis dizer isso dessa forma quando disse aquilo. Ah, é? Pois bem, nós não somos os mocinhos. E não parecemos ser, não é? Sim, concordou Yumi. Você não precisa. Hahaha. Eu sei, né? Não somos motivados por justiça, equidade, moral ou qualquer coisa do tipo. Então, o que motiva todos vocês? Perguntou Yumi. Todo tipo de coisa, na verdade. Mas desta vez, Rock levou as mãos ao peito com um olhar de orgulho. É amor. Haruhiro olhou fixamente para o nada. Amor? Perguntou ele, incrédulo. Não, não é amor. É amor, cara. Amor. Qual a diferença? É tudo a mesma palavra. Nossa, Haruhiro sentiu-se um pouco tonto. Ele não está falando coisa com coisa. Espera, amor. Por quem? Perguntou Haruhiro. Bem, para Arara, é claro. Não. Mas... Haruhiro olhou de Rock para Arara, alternando o olhar. Rock falava com orgulho, mas Arara devia estar envergonhada, ou sem saber o que dizer, porque continuava olhando para baixo. Mas, Arara, tinha um namorado, não tinha. E é por causa do que aconteceu com ele que ela está fazendo isso, então. Isso tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, eu não tenho muita experiência com esse tipo de coisa, então não sei dizer, mas... Quando nos conhecemos, Arara carregava uma katana. De repente, ela saltou da neblina e veio na nossa direção golpeando-nos. E isso foi. Arara fez beicinho como uma criança. Eu estava confusa. Vingar Tatsuru-sama era a única coisa em que eu pensava, e saí da vila apesar das tentativas do tio de me impedir. Então eu estava convencida de que tudo que se mexia era meu inimigo. Ela era linda, disse Rock com um largo sorriso. Seu cabelo estava despenteado, seu rosto era uma máscara de raiva, e ela chorava um pouco. Ela me conquistou completamente. Foi amor à primeira vista. Por que ela está chorando? O que aconteceu? Há algo que eu possa fazer por ela? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Ela acendeu uma chama no coração dele, disse Kajita com voz rouca. É isso aí. Rock virou o punho em direção a Kajita. Com meu coração e corpo ardendo nas chamas do amor, não há homem que possa me parar. Vou continuar correndo até me consumir. Ele se apaixona facilmente, disse Moyuji com desdém. E nunca é por alguém que ele possa ter. Qual é o encanto de uma mulher com quem você nunca vai dormir? Não consigo entender. É isso que te deixa chato, Moyuji, disse Rock. Se você dá amor esperando algo em troca, isso não é amor. É só luxúria, não é? Bom, o meu amor não é assim. O meu amor é dado livremente. Eu me apaixonei pela Arara. Eu a amo. É por isso que quero realizar o desejo dela. Para isso eu faria qualquer coisa. Isso te anima, não é? É divertido, né? Né, Haruhiro? Entendeu? Não, não entendi. Você não acha? Eu, não tenho muita experiência com relacionamentos amorosos, então. Ah, então você é virgem. Isso é uma surpresa? Uma virgem. Yumi assentiu com um olhar compreensivo. Mas será que ela realmente entendia o que aquilo significava? Conhecendo Yumi, será que ela não estava interpretando tudo errado? De todas as coisas, ele tinha que ser virgem. Rock estalou a língua. Virgem é? Não sei se um virgem consegue. Você poderia parar de repetir essa palavra? Perguntou Haruhiro. Haruhiro. Kajita olhou para ele e fez um sinal de positivo com o polegar. Sorte de principiante. Eu não entendo. Gyahahara. Sakanami começou a rir de repente enquanto se contorcia de agonia. Hilário. Virgem, virgem, Rosa Gyati. Se te colocassem no trono, você seria um imperador rosa. Um título perfeito para um ejaculador precoce. Gyahahara. Eu te entendo ainda menos. É então, concordou Rock, acariciando a garganta de Jetsu. Eu também não entendi direito. O Sakanami é maluco. Vocês deveriam tentar não irritá-lo, Haruhiro, Yumi. Nem eu sei o que ele pode fazer. Fico impressionado que você consiga trabalhar com um cara assim, disse Haruhiro. Não é interessante? É um grande problema para mim. Moyuji passou a xícara para a mão esquerda para poder usar o dedo médio da mão direita para pressionar a ponte dos óculos. Tenho que incluir esse cara nos meus cálculos quando estiver elaborando uma estratégia. Não é isso que torna tudo interessante? Perguntou Rock. Não vou negar. Resumindo, a situação era a seguinte. O grupo foi motivado pelo fato de Rock ter se apaixonado à primeira vista. Além disso, os Rocks estavam ajudando Arara em sua vingança porque parecia que poderia ser interessante. Eles realmente estavam fazendo isso por impulso. Então, quando você se juntou aos Daybreakers, foi porque também lhe pareceu interessante? Perguntou Haruhiro. Isso faz parte.
Os olhos de Rock se estreitaram e os cantos de sua boca se curvaram para cima. Mas temos outro motivo também. Não vou te contar qual é, Haruhiro. Por que não? Não seria mais interessante se eu mantivesse isso em segredo? A Rock parou, e antes mesmo que ele parasse, Jetsu virou a cabeça para a direita. É o Kuro. Olhando naquela direção, havia uma figura humanoide caminhando pela penumbra do entardecer, onde as luzes dos Surakas dançavam. A figura se aproximava. Acenou. Era Kuro. Eles não estavam lá. Quando Kuro se aproximou e sentou ao lado de Haruhiro, com uma expressão exasperada, essa foi a primeira coisa que ele disse. Fomos àquela caverna que você mencionou. Nenhum sinal dos seus amigos. De jeito nenhum. Haruhiro ficou sem palavras. Mas talvez você tenha se enganado de lugar? Nem pensar. Aquilo, o que mesmo? Aquela caverna que levava a outro mundo, eu já tinha uma vaga ideia de onde ficava. E havia vestígios de que alguém estivera ali. Yumi fez uma careta e pressionou os dedos indicadores contra as têmporas. Isso significa. O que será que significa? Pensou Yumi. Já que você não ia voltar, provavelmente foram te procurar, disse Kuro. E aí se meteram em encrenca. Parece provável. Você diz isso com tanta facilidade. Murmurou Haruhiro. Vocês nem sabem o caminho, e é mais fácil e seguro para mim ir sozinho, então me desviei do meu caminho para ir até lá por vocês. E em vão, diga-se de passagem. Desculpe. Eu acho que você tem razão. Obrigada, Kuro-san. Você me deve uma. Me pague com juros, entendeu? Mesmo deixando de lado a dívida que acabará de contrair, o fato de seus companheiros não estarem perto da saída da caverna foi um choque enorme para Haruhiro. Uau, não consigo pensar em nada agora. Não, mesmo que eu não consiga pensar, preciso pensar. Será que devo ir lá, afinal? Ir e procurar os outros 4? Mas já está escuro. Além disso, pode haver inimigos. Haruhiro não se importava muito com Forgan, mas provavelmente eles não sentiam o mesmo por ele. Bem, eu os matei com minhas próprias mãos. Se eles me atacarem à vista, não tenho direito de reclamar. Ei, alguém o chamou. Assustado, Haruhiro se virou e viu Sakanami bem ao seu lado, se remexendo. Como você se sente? Como você se sente? Ei, me diga, como você se sente agora? Triste? Doloroso? De partir o coração? Dá vontade de chorar? Dá vontade de vomitar? Como você se sente agora? Bem, para começar, você é meio irritante. Jalhó, guiarralha, hilário, estou morrendo de rir. O que há com esse cara? Murmurou Haruhiro. A ele, disse Kuro com um tom de satisfação. Só um cara com uma personalidade problemática. Isso foi cruel. Sakanami se virou para Kuro. Kuro, não quero ouvir isso de um monstro desumano como você. Você se alimenta de outras pessoas. Bem, eu não. Eu não me alimento de pessoas, mas devoro deuses. Eu sou o devorador de deuses. Que legal. Guiarralha. Eu deveria ignorá-lo. Ignorá-lo. Preciso ignorar esse cara e pensar. Pensar. Muito bem. Moyuji se levantou. De acordo com meu diagnóstico, não seria surpreendente se o pessoal de Forgan começasse a chegar a esta região a qualquer momento. Estamos nos movimentando. Certo. Rock olhou para o resto do grupo. Vamos lá, Arara. Vocês também. Era evidente que Haruhiro e Yumi estavam incluídos naquele vocês. Bem, Haruhiro não queria ficar para trás, então teria que pensar enquanto estivesse em movimento. Haru-kun. Yumi puxou a capa de Haruhiro. Ela parecia preocupada, como era de se esperar. Para onde você acha que todos foram? Eles estão bem. Tenho certeza disso. Mesmo enquanto dizia isso, ele não tinha certeza se era para consolá-la ou porque queria acreditar também. Quer dizer, eles têm um Hanta com eles. Ele é muito persistente. Acho que sim. Yumi soltou a capa de Haruhiro. Em seguida, imediatamente agarrou a manga da camisa dele. Ele entendeu o que ela queria dele, então teve que lhe dar. Haruhiro segurou a mão de Yumi. Yumi apertou a mão dele de volta com força. Era vertiginoso. As inúmeras luzes pescando na escuridão balançavam descontroladamente e a sensação era horrível. Sempre que Shihoru tropeçava em algo ou pisava em um buraco e quase caía, Kusako a segurava. Ela havia parado de se desculpar todas as vezes. Não tinha forças para formular as palavras. Eu não aguento mais. Não consigo fugir mais. Ela vinha pensando isso há muito tempo. Eu queria que eles simplesmente me deixassem aqui. Mesmo que ela dissesse isso, Kusako não abandonaria Shihoru, e Katsuharu provavelmente também não. Como ela sabia disso, não podia dizer. Katsuharu-san. Kusako gritou para o homem à frente deles. O que você acha? Podemos escapar? Quem pode dizer? Katsuharu estava sem fôlego. Ainda falta um bom caminho até a vila, então isso pode depender de vocês dois. Droga. Por causa do meu barulho, os Nyaya nos encontraram e... Não adianta ficar remoendo isso. Afinal, fui eu quem te convidou. Foi imprudente me aproximar tanto deles. A culpa é minha. Espere, por que você está parecendo tão tranquilo em relação a isso? Se eu entrasse em pânico, nada de bom resultaria disso, disse Katsuharu. Niaus. Havia Niaus atrás deles, é claro, mas também à direita e à esquerda. Mesmo com os insetos brilhantes chamados Hurakas voando ao redor, estava escuro. Por isso, embora não pudessem ver os Niaus, podiam ouvir suas vozes. Nyaya, 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 miando de todas as direções. Os Niaus estavam perto? Estavam longe? Quantos eram? Shihoru não fazia ideia. Pelo que Katsuharu lhes contará, Niaus domesticados às vezes demoravam, encurralando lentamente suas presas como naquela situação.
Era verdade, eles estavam começando a se sentir encurralados. Pelo menos, Shihoru e Kuzaku estavam. Bem, disse Katsuharu com uma voz relaxada demais para um homem que estava correndo. Por enquanto, parece que só os Niaus estão nos perseguindo. Do jeito que as coisas estão, talvez ainda consigamos chegar à vila de alguma forma. Dê tudo de si. Dê tudo de si, ele havia dito. Era isso que Shihoru pensava estar fazendo. Ela estava se esforçando ao máximo. Mas por mais que se esforçasse, havia limites para o que ela podia fazer. Quando estivesse exausta e não conseguisse dar mais um passo, ela se tornaria um fardo para Kuzaku e Katsuharu. Aguentar. De repente, ela perdeu toda a força nos joelhos e não conseguia mais manter os pés em movimento. Shihoru rapidamente se apoiou em seu cajado. Isso a impediu de cair, mas ela não conseguia mais correr. Ela também não achava que conseguiria andar. Era o seu limite. Shihoru-san, Kuzaku parou. O que foi? Por que você parou? Meu Deus! Katsuharu se virou, agachando-se na frente de Shihoru de costas para ela. Aqui, eu te carrego nas minhas costas. Segure firme. Ele não, eu não posso te pedir isso. Shihoru-san, deixe ele te carregar, gritou Kuzaku. Se for preciso, eu levo vocês dois como tanque. Apressa-te, por favor, perguntou Katsuharu. Esta posição está a doer minhas costas, sabes? Dê desculpe. Então, com licença. As costas de Katsuharu eram mais largas do que Shihoru esperava, o que lhe trouxe uma sensação de alívio. Para conseguir carregar Shihoru, que era bem pesada, sem que isso afetasse muito sua postura ao correr, aquele homem devia ser mais confiável do que aparentava. Desculpe, mas será que você poderia me apertar um pouquinho mais? Perguntou Katsuharu. Se certo. Sim, sou um homem de muita sorte. Não, só estou falando comigo mesmo. Não se preocupe, mas eu deveria ter feito isso desde o começo. Estou brincando, claro. Tentando aliviar o clima, entende? Ele podia até ser confiável, mas também parecia um pouco perigoso. Falando em perigo, e quanto aos Niaus? Shihoru tinha feito um ótimo trabalho em atrasar todo mundo, então era difícil imaginar que a situação tivesse melhorado. Pensando normalmente, deveria ter piorado. Um lobo uivou à distância. Agora mesmo foi isso. Kuzaku olhou para trás sem parar. Nada bom, disse Katsuharu em voz baixa, olhando rapidamente para a esquerda e para a direita. O lado esquerdo era plano, mas o direito subia em declive. O caminho à frente e atrás deles era estreito. Este lugar é ruim. Acho que vou fazer isso quando chegarmos a um lugar um pouco melhor. Vou abrir caminho a golpes de facão para vocês dois, então fujam daqui. Não, Katsuharu-san, não há motivo para você fazer isso por nós, exclamou Kuzaku. Se vocês dois fossem mais velhos do que eu os sacrificaria para me salvar, mas ver os mais jovens morrerem sempre me dá náuseas. Ah, não se preocupem, eu não vou desistir fácil. Tenho a experiência a meu favor, pelo menos. De qualquer forma, eu não conseguiria correr muito longe. Shihoru cerrou os dentes. Mesmo que ele a tivesse ajudado carregando, ela ainda estava sem fôlego. Vou lutar com você. Eu preciso. Vou te apoiar com magia. Eu queria me exibir, mas acho que é assim que tem que ser. Pouco tempo depois, quando entraram numa área plana com muitas árvores, Katsuharu ajudou Shihoru a descer e desembainhou sua katana. Kuzaku preparou sua espada negra e seu escudo, posicionando-se à frente de Shihoru. Não havia muitos furacas por aqui. Niaya, 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 Niaya. Pelo miado, os Niaus deviam estar bem perto. Os lobos estavam uivando. Escuridão. Quando Shihoru concentrou sua mente e pronunciou seu nome, o elemento escuridão apareceu como se saísse de uma porta que se abriu de um mundo invisível. Fios de escuridão se retorceram em espiral e assumiram uma forma humanoide. Escuridão flutuou pelo ar até pousar no ombro de Shihoru. Katsuharu olhou para Dark e disse, admirado. Esse feitiço é diferente do que eu conheço. É original da própria Shihoru-san. Enquanto prestava atenção à área ao redor, Kuzaku respirou fundo. Será que os Niaus vão nos atacar diretamente? Eles não costumam brigar, não. Quando um deles é agredido, eles tendem a ficar todos hostis como grupo. É por isso que os tratadores de Niaya não gostam de fazê-los brigar. Então, aqueles que virão, Kuzaku começou a dizer, mas então se calou. Ouviu-se um barulho. Passos? Está vindo em nossa direção. Da esquerda. Um lobo. Um lobo preto, hein? Shihoru ia enviar Dark para interceptá-lo, mas mudou de ideia. Ele não chegaria a tempo. Katsuharu dirigiu-se para a esquerda usando um método de caminhada único, onde nem sua cabeça nem sua cintura se moviam para cima ou para baixo. Antes que o lobo negro pudesse saltar sobre ele, Katsuharu já o atacava com sua katana. Ele esmagou a cabeça do lobo negro, que desabou. Katsuharu então usou a mesma técnica de caminhada para retornar à sua posição original. O próximo está vindo. Urag. Kuzaku repeliu algo com seu escudo. Teria outro lobo negro o atacado? Se você tentar segui-los com os olhos, agirá tarde demais. Katsuharu brandiu sua katana. Parecia que ele havia acertado. Não olhe. Sinta. Não havia a menor possibilidade de Shihoru fazer aquilo. Ela era uma maga. Não, dizer que ela não podia fazer isso por ser maga era apenas se fazer de fraca. Por trás, alguém se aproximava. Ao se virar, ela deu a ordem, vá. Diferentemente da magia que Shihoru aprenderá durante seu tempo na guilda, Dark não voava simplesmente em linha reta. Ele era guiado, até certo ponto. Havia um lobo negro. Não que ela tivesse realmente conseguido ver o lobo negro avançando em sua direção na escuridão. O que Katsuharu lhe dissera se mostrará imediatamente útil. Não olhe, sinta. Algo veio em alta velocidade na direção de Shihoru, e ela desejou que Dark colidisse com aquilo. Foi só isso. Dark protegeu Shihoru. O lobo preto uivou, depois virou-se e correu. Shihoru imediatamente invocou Dark novamente. Venha, Dark. Desculpe, Shihoru-san. Kuzaku estava usando sua espada e escudo para repelir os lobos negros. De alguma forma, conseguiu proteger Shihoru. Não são muitos.
Em momentos como este você deve presumir que há mais do que você pode ver. Katsuaru se movia com aquele jeito peculiar de andar, o mesmo de sempre, brandindo sua katana para desferir um golpe preciso na cabeça de um lobo negro. Não era um golpe vistoso, mas até mesmo um mago como Shihoru podia perceber sua habilidade. Haverá uma pequena pausa. Aconteceu exatamente como Katsuaru disse. Os lobos negros de repente pararam de avançar, rosnando para eles a uma pequena distância. Shihoru quase soltou um suspiro de alívio apesar de si mesma. Agora, Katsuaru saiu correndo. Sigam-me. Shihoru-san, chamou Kuzaku. Certo, ela respondeu. Ela estava perdida em pensamentos. Será que estava fazendo a coisa certa ou não? Ela nem teve tempo para pensar. Shihoru correu atrás de Katsuaru. Katsuaru abateu um dos lobos negros para abrir uma brecha no cerco e continuou correndo. Os lobos negros tentaram cercar Katsuaru, como se estivessem sendo sugados por ele. Ele desferiu golpes rápidos para a esquerda e para a direita com sua katana, abrindo caminho. Kuzaku e Shihoru correram por aquela trilha. Kuzaku também ajudou, afugentando 2 ou 3 lobos negros com sua espada e escudo. Shihoru não estava tanto tentando conservar o poder de Dark, pois tinha preocupações maiores. Ela ficou sem fôlego rapidamente. Seu coração batia forte e parecia prestes a explodir. Talvez já fosse demais para ela. Então Katsuaru parou. Kuzaku e Shihoru ultrapassaram Katsuaru por inércia. Após uma virada brusca que quase o fez tropeçar, Katsuaru segurava sua espada um pouco abaixo da linha média, encarando os lobos negros. Os lobos se espalharam para a esquerda e para a direita, mantendo-se cautelosos com ele. Estariam tentando cercar o grupo novamente? Vamos continuar repetindo isso, disse Kuzaku com um gemido. É tão opressor, mas acho que temos que fazer isso. Shihoru queria dizer algo, mas sua voz lhe faltou. Katsuaru começou a recuar, então Kuzaku e Shihoru também recuaram. Aquilo era realmente avassalador. Quantas vezes teriam que repetir isso antes de chegarem à vila? Niaya, Niaya, Niaya. Os Niaus estavam miando. Estamos aqui. Estamos bem aqui. Somos muitos. Vamos te seguir aonde quer que você vá. Aqueles miados os ameaçavam. Se Shihoru fosse como era antes, seu coração poderia ter se partido. Agora, porém, mesmo estando à beira disso, ela conseguiria aguentar só mais um pouco. Mesmo que, na pior das hipóteses, tivesse que deixar Katsuaru e Kuzaku seguirem em frente e ficar ali sozinha, ela não aceitaria a morte com resignação. Ela não achava que tinha se tornado forte, mas queria ser forte. Vai ficar tudo bem. Shihoru assentiu. Preciso ver todos de novo, porque quero vê-los. Sim. Kuzaku deu um leve sorriso. Não podemos nos deixar morrer por uma coisinha dessas, podemos? É isso aí. Katsuaru se virou e começou a correr novamente. Avante! Shihoru e Kuzaku tentaram seguir o homem, mas então Katsuaru parou de repente. Ele não teve escolha a não ser. Havia algo grande em seu caminho. Não estava lá originalmente. Se estivesse, Katsuaru jamais teria ido por aquele caminho. Por um instante, Shihoru pensou que fosse um tigre, um leão ou outro felino de grande porte. Mas ela estava enganada. A julgar pelo seu contorno, aquela coisa era, ou melhor, aquela coisa também era, um lobo. Era grande demais para ser apenas um lobo. Além disso, em suas costas, havia algo. Montando-o. Ai, Katsuaru bateu na testa com a mão esquerda. O mestre das feras está aqui, hein? Desculpe dizer isso, mas não podemos escapar. Não é só o mestre das feras, ecoou a voz de um homem. Vinha de trás deles. Em outras palavras, da área onde foram cercados pelos lobos negros. Quando Shihoru se virou, havia uma figura humanoide atrás dos lobos com as presas à mostra. Não apenas uma. Eram várias. Mas um ser humano. Eu também estou aqui, invasores. Vou punir vocês para passar o tempo. Não havia dúvidas. Era uma voz humana, masculina. Só isso já seria um choque, mas havia algo ainda mais chocante. As figuras se aproximavam deles. O líder era um humano, como ela havia imaginado. O homem humano tinha 5 ou 6 orcs a seu lado. No entanto, um deles era terrivelmente pequeno. De jeito nenhum, Kuzaku estremeceu. O que isso quer dizer? Shihoru piscou, balançando a cabeça. Por quê? Ei, Hanta. O homem de antes fez um gesto com o queixo na direção dele. Enlouqueça por nós agora mesmo. Não vou pedir que você prove sua lealdade, mas se você é nosso camarada, pode pelo menos se juntar às nossas lutas. Isso é óbvio. O homenzinho abaixou a viseira do capacete e desembainhou sua espada, R-Hiper. Não me importo de lutar. Só observe, velho Takazagi. Em breve você estará me implorando para me tornar seu discípulo, eu garanto. Hanta-kun, Shihoru sussurrou. Senti como se o chão estivesse tremendo violentamente. Isso devia ser algum tipo de engano. Ou um pesadelo. Ah, conhecendo Hanta, essa só podia ser mais uma das suas piadas ruins. Ele queria surpreendê-los e depois tirar sarro deles. Mas se não fosse isso, vocês o conhecem? Perguntou Katsuaru a Shihoru e Kuzaku, e praticamente ao mesmo tempo, esse velho Takazagi, ou quem quer que fosse, perguntou a Hanta. Vocês os conhecem? Nós não o conhecemos. Kuzaku rangeu os dentes. Shihoru apenas assentiu com a cabeça. É claro. Hanta deu uma risada nasalada. Mas isso não importa. Agora faço parte de Forgan. Não importa quem sejam, vou esmagar qualquer um que encostar um dedo nos nossos. Não podemos deixar que se metam com a gente. Espero que isso não seja só conversa fiada. Takazagi enfiou a mão na gola da camisa. Seu braço direito estava, aparentemente ele não tinha um. Vocês verão em breve. Hanta torceu o pescoço para frente e para trás. Preparem-se. É hora do massacre, pessoal. Shihoru ainda não conseguia acreditar. Ele saltou em direção a eles. Saltar para fora. Este era Hanta. Katsuaru hesitou em interceptá-lo ou não, mas recuou. Kuzaku estava parado ali, praticamente imóvel, quando Hanta o atacou violentamente.
Kuzaku rapidamente ergueu seu escudo para se defender. O quê? Toma essa. Hanta não lhe deu tempo para respirar, lançando um ataque cortante. Seu palito. Urg. Ah. O quê? Kuzaku mal conseguia bloquear os ataques com seu escudo. Não, ele já havia levado vários golpes. Kuzaku usava uma armadura resistente, e essa era a única razão pela qual ele ainda não havia caído. Hanta-kun? Uau, espere. Que tipo de idiota esperaria quando você pede para ele esperar? Hanta usou o salto relâmpago para contornar Kuzaku pela direita e desferiu um golpe poderoso, segurando o R hiper com as duas mãos. Oraha! Kuzaku segurava seu escudo na mão esquerda. Se fosse atacado pela direita, não conseguiria bloquear com o escudo. Mesmo que tentasse desviar com a espada, a reação de Kuzaku foi muito lenta. Ele o deteve com o braço direito. Gu! Seu braço também estava coberto pela armadura, então não foi cortado. No entanto, Kuzaku quase deixou cair sua espada, e isso machucou bastante. Katsuharu interveio imediatamente, então Hanta usou exaustão para saltar para trás e ganhar alguma distância. Graças a Deus, pensou Shihoru. Se Katsuharu não o tivesse apoiado, Kuzaku poderia ter sucumbido ao próximo ataque. O próximo ataque veio de Hanta, que supostamente era seu aliado. Dak. Shihoru foi dar uma ordem a Dark, que estava sentado em seu ombro, para fazer algo. Mas o que exatamente ela deveria ordenar que ele fizesse? Vamos ver. Takazaji desembainhou a katana que carregava nas costas. Talvez eu também participe um pouco. Mesmo que sejam só vocês três, vejo que pelo menos um de vocês é capaz. Pelo menos tente resistir, tá bom? Os orcs também prepararam suas armas. Você não terá sua vez, velho. Hanta curvou todo o corpo para se abaixar. Eu ficarei com esses dois. Kuzaku. Shihoru. Vocês dois são meus. Considerem isso a pequena misericórdia que posso oferecer. Vou acabar com vocês. Se essa é a sua ideia de misericórdia. Kuzaku fincou os pés no chão e ergueu a espada acima da cabeça. Parecia que seu braço direito ainda doía, mas ele conseguiu movê-lo de alguma forma. Pode ficar com ela. Hanta-kun, o que aconteceu com você, cara? Shihoru teve uma súbita percepção. Onde está Mary? Um tremor percorreu a cabeça e os ombros de Hanta. Foi então que aconteceu. De repente, os Niaus começaram a miar freneticamente, e a criatura humanoide nas costas do lobo gigante gritou algo. Takazaji disse, hã? E olhou ao redor. Reforços inimigos, você disse? Os Niaus se dispersaram às pressas. Embora estivessem fora de vista, era possível perceber pelos seus miados. Os lobos negros também pareciam inquietos, mas quando o lobo gigante soltou seu uivo horripilante, todos se alinharam. Takazaji gritava em alguma língua desconhecida. Os orcs pareciam estar tentando reforçar suas defesas. Ei, disse Katsuharu sem olhar para Shihoru. Agora é a nossa hora de sair daqui. Mas, Kuzaku chutou o chão. Droga, isso não faz sentido nenhum. Ele tinha toda a razão. Hanta se tornar inimigo deles. Era tão incompreensível que ela teve vontade de chorar. Hanta-kun. Shihoru irrompeu em um soluço. Antes de chorar, ela precisava descobrir pelo menos isso. E o Mary? O que aconteceu com Mary? Kuzaku se virou, chocado. Hanta não disse nada. Ele não podia responder? Ele não podia se dar ao luxo de fazer isso? Ah, Arnold! Onde você está? Uma voz terrivelmente alta ecoou pela área. Não era longe daqui. Estava perto. O lobo gigante saltou e mudou de direção. Algo ou alguém havia atacado o lobo gigante. Todos os lobos negros começaram a se mover ao mesmo tempo. Estariam eles tentando ajudar o lobo gigante? Takazaji desviou algo do ar com sua katana. Uma flecha, hein? Temos um atirador de elite aqui pelo visto. Não quero me machucar. Fim. Será que o fim era o sinal para recuar? Eles recuaram. Recuaram sem qualquer consideração por Shihoru e os outros. O lobo gigante, os lobos negros, os orcs, Takazaji e até mesmo Hanta. Espere, Hanta-kun. Shihoru quase correu atrás dele involuntariamente, mas Katsuharu a impediu. Pare com isso, ordenou ele. Não sei qual é a situação, mas não agora. Mas Mary. Ei, Hanta-kun. Kuzaku saiu correndo, mas logo parou. Arg. Não adianta, não contra aquele cara. Droga, Hanta. Ele é mais do que rápido quando está fugindo. Shihoru não aguentou mais ficar de pé. Sentou-se onde estava, e Dark desapareceu de seu ombro, parecendo desapontado. Isso é demais. É horrível. Horrível demais. Ah, gritou Kuzaku. Quando olhou, Hanta estava na retaguarda do grupo inimigo e algo o atacou pela lateral. Houve uma luta, um deles ficou por cima do outro, depois trocaram de posição, dando cambalhotas. Ao perceber, Takazaji brandiu sua katana, mas parecia mais que ele tentava parti-los ao meio do que separá-los. Nenhum dos dois queria morrer, então ambos saltaram para lados opostos ao mesmo tempo. Hanta saiu correndo imediatamente. Takazaji também saiu. Isso deixou apenas o outro para trás. Aruiro-kun, Shihoru sussurrou. Mesmo na escuridão, não havia como confundi-lo. Aquele era Aruiro. Aruiro estava de joelhos, observando o inimigo partir. O que estava acontecendo ali? Shihoru não conseguia pensar direito. Mesmo que conseguisse, provavelmente não entenderia nada. Não quero pensar em nada agora. Preciso resolver isso. Preciso resolver tudo isso, pensou Aruiro. Moyuji indicou que era a hora de eles partirem. Rock com Jetsu Amirumi em seu ombro, e o resto de seu grupo a reboque, seguiram na direção apontada por Moyuji. Isso incluía Niji Arara, a filha mais velha da casa de Niji, Aruiro e Yumi. Pouco depois de seguirem naquela direção, perceberam algo fora do comum. Parecia que Forgan estava em combate com alguém. O inimigo do seu inimigo não era necessariamente seu amigo, mas o objetivo de Arara e dos Rocks era vingança, e seu alvo era Arnold de Forgan. Se Arnold fosse um dos inimigos ali, talvez conseguissem pegá-lo de surpresa. No caso de Aruiro e Yumi, eles tinham uma motivação diferente.
E se Hanta e os outros fossem os alvos dos ataques de Forgan? Parecia uma possibilidade concreta. Se fosse esse o caso, eles precisavam ajudá-los. Haruhiro seguiu à frente do grupo com seu companheiro ladrão Sakanami, assim como Kuro, o antigo caçador. Sakanami foi quem foi avistado pelos Niaus. Ou melhor, por algum motivo inexplicável, Sakanami encontrou o Niaya e tentou agarrá-lo, o que fez com que os Niaus os encontrassem e dessem um alarme. Ainda assim, enquanto Sakanami continuava com suas artimanhas bizarras, Kuro e Haruhiro conseguiram se aproximar do inimigo. Parecia que 3 humanos estavam cercados por lobos e orcs. Um deles era desconhecido, mas Haruhiro conhecia os outros 2. Eram Shihoru e Kozaku. Eles estavam bem. Ainda bem. Mas por que estavam só os 2? Onde estavam os outros 2? Metade daquela questão foi resolvida um instante depois. Não, talvez resolvida não seja a palavra certa. Havia humanos com o inimigo. 2 deles, inclusive. E um desses 2 era Hanta. Quanto ao que aconteceu dali em diante, honestamente foi tudo muito confuso. Haruhiro não conseguia colocar os eventos em ordem cronológica. Ele se lembrou de Rock e dos outros atacando Forgan, e se lembrou do alívio que sentiu ao saber que, pelo menos por enquanto, Shihoru e Kuzaku estavam bem. Shihoru e Kuzaku estavam gritando com Hanta sobre alguma coisa. Haruhiro correu atrás de Hanta, pulou em cima dele e o imobilizou. Disse algo como: "O que você está fazendo, cara?" Ou, "O que você está pensando?" Ou, "Vamos para casa." E Mary, o que aconteceu com Mary? O homem de um braço só avançou contra ele com uma katana. Se Haruhiro não se esquivasse, pressentiu que tanto ele quanto Hanta seriam cortados ao meio. Aquele homem provavelmente estava falando sério. Ele precisava fugir. Ele se lembrou palavra por palavra do que Hanta disse ao sair. "Essa mulher me pertence. Se você a quer de volta, tente roubá-la de mim." Sério, o que foi isso? O que significa? Aquela mulher só podia ser a Mary. Sem dúvida alguma. Ela me pertence? Tente roubá-la. O que aquele cara estava dizendo? Ele era um idiota? Era sim. Haruhiro já sabia disso, mas nunca imaginou que ele fosse tão idiota. Nunca imaginou que aquele idiota trataria Mary como propriedade ou que se tornaria um traidor. Haruhiro não tinha certeza se era apropriado chamar o que Hanta havia feito de traição naquela situação, mas ele os havia apunhalado pelas costas. Era assim que se sentia. Hanta havia apunhalado Haruhiro e os outros pelas costas. Graças a Hanta, mesmo tendo conseguido reencontrar Shihoru e Kuzaku, Haruhiro não conseguia ficar feliz por mais que tentasse. Mesmo quando descobriu que o homem com eles era o tio de Arara, foi praticamente a única reação que lhe escapou. Moyuji parecia ter algum plano, então os Rocks, Arara e seu tio disseram que iriam para a vila escondida. A ideia de se separar deles nem passou pela cabeça de Haruhiro. Então, eles os acompanharam. Após ultrapassarem diversas armadilhas, fortificações, fossos e outros obstáculos, eles deram uma senha ao guarda para que os deixasse entrar. Ao chegarem à aldeia, cerca de 10 homens e mulheres armados com katanas apareceram e levaram Arara para algum lugar. Rock pareceu querer protestar, mas Arara o impediu. Segundo Arara e seu tio Katsuharu, ela provavelmente iria se encontrar com seus pais. Bem, não exatamente se encontrar, mas ser arrastada até eles, mas, enfim, ela era herdeira de uma casa importante. Eles provavelmente tinham muita coisa para resolver. Os Rocks, Haruhiro e os outros foram levados ao refúgio de Katsuharu, nos arredores da vila. Foi gentil da parte dele mostrar o caminho, mas o refúgio de Katsuharu era apenas uma choupana sem chão. Cabia apenas 5, talvez 6 pessoas no máximo. Sendo assim, pareceu apropriado dar prioridade aos mais velhos e, além disso, Haruhiro não queria entrar mesmo. Então ele e os outros 3 decidiram esperar do lado de fora. Eles estavam acostumados a viver em condições precárias desde o tempo em Darungar. Não parecia ser hora de relaxar e dormir, mas eles não podiam ir a lugar nenhum antes do amanhecer. Além disso, mesmo que pudessem ir a algum lugar, ele não tinha ideia de onde esse lugar deveria ser. Katsuharu disse que eles podiam usar a lenha dele à vontade. Então Haruhiro pediu para Yumi acender uma fogueira. Fogueiras eram boas. Quando os 4 se sentavam ao redor de uma fogueira assim, ele sentia que de alguma forma, conseguiria manter a sanidade. À direita de Haruhiro, Yumi e Shihoru estavam sentadas lado a lado. Ambas pareciam completamente exaustas. Kuzaku, à sua esquerda, estava ajoelhado formalmente por algum motivo, pressionando os joelhos com as 2 mãos. Kuzaku, começou Haruhiro. Sim. O que é sim? Corujas. Você está chorando? Eu não estou chorando, disse Kuzaku na defensiva. Como se eu fosse chorar. Chorar não vai nos ajudar em nada. Bem, não é. O que é isso? Perguntou Kuzaku. Ah, eu só estava me perguntando por que você está ajoelhado. Eu simplesmente senti vontade? Certo, então. Isso não foi bom. Não adianta, pensou Haruhiro. Se eu relaxar, minha mente fica em branco. Preciso pensar, mas nada me vem à cabeça. Além disso, pensar? Sobre o quê? Hanta nos apunhalou pelas costas. Não sabemos se Mary está segura ou não. Não, Hanta estava dizendo que ela pertence a ele. Isso significa que ela ainda está viva. Gostaria de acreditar nisso. Acho que podemos presumir que ela está viva, não é? Deixando de lado a questão de se ela estava bem ou não, Mary não havia morrido. Sendo assim, independentemente de Hanta ter ordenado ou não, o grupo tinha que levá-la de volta. Eles tinham que salvá-la. Hanta parece ter se juntado a Forgan. Mary deve ter sido feita prisioneira por eles. Espero que ela não esteja sendo maltratada. Ou será que não? Era difícil ser otimista. Havia aquela humana Takazaji com eles por algum motivo, mas o chefe deles era um orc chamado Jumbo. Eles eram um grupo independente e multirracial, composto principalmente por orcs e mortos-vivos. Era óbvio que orcs e mortos-vivos eram inimigos da humanidade. Apesar disso, Takazaji e Hanta estavam trabalhando com eles. Haruhiro não conseguia entendê-los, mas era difícil imaginar que estivessem tratando Mary com o devido respeito. Pelo contrário, parecia que bastaria muito pouco para que a maltratassem.
Seria apenas preconceito de Haruhiro? Ele realmente esperava que fosse. Talvez fossem uma gangue surpreendentemente cavalheiresca e inesperadamente boa, que não machucaria Mary nem faria nada de errado com ela. Se não fossem, isso seria um problema. Você acha que ela vai ficar bem? Disse Yumi de repente. Mary-chan. Sim, Shihoru acariciou as costas e os ombros de Yumi, provavelmente tentando tranquilizá-la, mas ela mesma estava chorando. Eu acredito que ela ficará bem. Argilhanha. Kuzaku socou o chão. Hanta. Aquele desgraçado, ele está nos sacaneando, maldito. Nunca pensei que ele fosse desse tipo. Sim, é isso mesmo. No fim das contas, é exatamente isso que importa, né? Não era como se Haruhiro estivesse firmemente convencido de que ele não o havia traído, e ele não tinha provas suficientes para afirmar o contrário, mas ele ainda não estava pronto para decidir com certeza que Hanta os havia traído. Mesmo que ele estivesse apunhalado pelas costas, ele poderia ter sido colocado em uma posição em que não tivesse outra escolha. Mary pensou Haruhiro. Estou preocupado com a Mary. Estou apreensivo com ela, claro, e tem algo que me incomoda na forma como Hanta falou dela. Primeiro, a forma como ele disse, essa mulher me pertence. À primeira vista, era uma declaração de que Mary era dele. Era difícil imaginar que o sentimento fosse recíproco. Hanta estava declarando unilateralmente que Mary era sua mulher. Por que Hanta diria isso sobre Mary? Claro, Mary era linda e podia ser carinhosa, então não seria tão estranho se Hanta nutria sentimentos secretos por ela. Mas ele nunca demonstrou nenhum sinal disso. Aliás, na visão de Haruhiro, Mary não era o tipo de garota de Hanta. Indo além, ele provavelmente se interessava mais por Yumi. Na verdade, Haruhiro suspeitava que Hanta realmente gostava de Yumi. Hanta era pura fanfarronice. Ficava falando que queria uma mulher, ou que queria fazer isso ou aquilo, mas nunca tomava uma atitude concreta. Uma frase como essa mulher me pertence simplesmente não combinava com Hanta. Além disso, ele disse, se você a quer de volta, tente roubá-la de mim. Havia algo estranho nisso também. Por que Hanta se deu ao trabalho de dizer isso? Para provocar Haruhiro? Bem, não seria incomum ele fazer isso, mas havia algo de estranho naquilo. O que havia sido estranho, e como? Pense. Ele precisava pensar. Hanta disse que Mary era dele, disse Haruhiro lentamente. Ele também disse que se a quiséssemos de volta, simplesmente tentaríamos roubá-la. Antes disso, eu perguntei a ele, o que aconteceu com Mary? Essa foi a resposta dele. Haruhiro mordeu o lábio levemente. Primeiro, podemos tirar uma conclusão. Mary está viva. Se não estivesse, ele não poderia tê-la. Eu também não poderia roubá-la dele. Hanta-kun, Shihoru se obrigou a falar. Estava tentando nos dizer isso? Não sei. Haruhiro balançou a cabeça. Não saberia dizer muita coisa. Mas talvez. Em termos de possibilidades, acho que de forma geral, temos duas. Ou Hanta nos apunhalou pelas costas ou por algum motivo, está fingindo que nos apunhalou. De qualquer forma, nessa situação, ele não poderia simplesmente dizer que Mary estava bem e para não nos preocuparmos. Afinal, Hanta estava do outro lado. Mas mesmo assim, essa parte de se vocês a querem de volta, tentem roubá-la, é um pouco estranha. Quer dizer, ele precisava mesmo dizer isso? Se fosse ela é minha agora, desistam, ou algo assim, eu entenderia. Mas simplesmente tentem roubá-la. Talvez ele esteja nos dizendo para irmos buscá-la. Talvez signifique que Mary está onde ele está e ele quer que a gente vá salvá-la. Essa é apenas uma possibilidade, mas... Escuta. Yumi se encostou em Shihoru. Yumi, ela sempre achou que Hanta era um idiota sem esperança. E ainda acha. Mas ele trair a Yumi e todo mundo. Fazer uma coisa dessas. Isso não é a cara do Hanta, né? Não, não sei não. Kuzaku pressionava os joelhos contra o chão. No mínimo, ele estava falando sério. Ele veio para cima de mim pronto para matar. Se Haruhiro e os outros não tivessem aparecido, acho que a situação teria ficado muito pior para nós. Eles estavam por perto. Então fomos resgatados e tudo acabou bem. Mas se eles não estivessem lá, aquele desgraçado do Hanta, acho que ele teria matado a mim e a Shihoru. Bem, Haruhiro coçou a nuca. Ele pode se envolver em coisas de um jeito estranho, sabe? Eu não quero ser morto porque ele se envolveu demais no papel, disse Kuzaku. Sabe? Bem, sim. Shihoru levantou a mão. Haruhiro não achou necessário que ela levantasse a mão e pedisse permissão antes de falar, mas disse, pode falar. Shihoru assentiu com a cabeça e pigarreou levemente. Se pensar nisso não nos der nenhuma resposta, acho que devemos voltar a isso mais tarde. No fim das contas, só o Hanta-kun sabe quais são suas verdadeiras intenções. Antes disso, o que devemos fazer daqui para frente? Qual deve ser nossa prioridade? Acho que essas são as perguntas mais importantes. Nesse caso, tem que ser a Mary-chan, não acha? Disse Yumi. Tenho que concordar, disse Kuzaku. Sim. Haruhiro suspirou e então olhou para Shihoru. Quando ela esboçou um leve sorriso, Shihoru pareceu incrivelmente confiável. Apesar de sua falta de talento e imaturidade, Haruhiro precisava pensar e pensar até que resolvessem a situação, mas não precisava ser o único a quebrar a cabeça. Era perfeitamente aceitável contar com a sabedoria de seus companheiros de vez em quando. Além disso, se ele tinha consciência de sua falta de talento e imaturidade, deveria ter se apoiado em seus companheiros sempre que possível. Se conseguisse fazer tudo sozinho, não seria considerado sem talento ou imaturo. Então, qual era o sentido de se encurralar pensando, tenho que fazer isso sozinho, quando ele não conseguia fazer nada? Isso só servia para lhe dar satisfação. Shihoru era tímida, mas isso também a tornava cautelosa, o que significava que ela observava atentamente o que a rodeava e refletia profundamente sobre tudo. Suas capacidades de observação e análise eram superiores às de Haruhiro. Haruhiro precisava confiar mais em Shihoru. Salvar Mary, concordou Haruhiro. Essa é a nossa prioridade máxima.
Por enquanto, Hanta vem em segundo lugar. Merry provavelmente foi feito prisioneiro por Forgan. Não é realista para nós fazermos algo a respeito sozinhos. Se quisermos a ajuda dos Rocks, já que eles estão atrás de Arnold e de Forgan, precisaremos dar uma mãozinha a eles também. A testa de Shihoru se franziu em preocupação, e ela olhou para baixo, mas quando percebeu os olhos de Haruhiro sobre ela, assentiu levemente. Acho que essa é nossa única opção. Se pudéssemos fazer com que os Rocks atacassem Forgan, e então resgatar Merry enquanto eles fazem isso. Você quer dizer usar as rochas como isca? Perguntou Kuzaku. Kuzaku. Haruhiro baixou a voz. Você está sendo muito descarado. Ah, certo. Kuzaku lançou um olhar rápido para a área de retirada. Mas seria basicamente isso, não é? Não, quer dizer, não podemos fazer isso, disse Haruhiro. Os Rocks são companheiros dos Daybreakers. Se formos pedir a ajuda deles, seremos transparentes, nos curvaremos devidamente e pediremos. Naturalmente, também os agradeceremos. O que você acha que está acontecendo com Arara? Yumi olhou na direção para onde Arara tinha sido levada. Eles pareciam intimidadores. Shihoru tocou os lábios. Isso mesmo. Se Arara fosse punida por ter provocado uma briga egoísta com Forgan e fosse presa, o que aconteceria com a vingança deles? Se esse plano fosse interrompido, seria um problema. Ainda assim, não havia nada que Haruhiro e seu grupo pudessem fazer a respeito. Por ora, teriam que refletir sobre a situação enquanto observavam o desenrolar dos acontecimentos. E então, o estômago de alguém roncou alto. Uau! Os olhos de Yumi se arregalaram e ela levou a mão à barriga. Que surpresa! Nunca imaginei que pudesse roncar tão alto. Será que tem algum tipo de criatura morando aí dentro? Ah! Kuzaku baixou a cabeça. Cara, estou com fome. E cansado. Isso mostra que você ainda está viva. Shihoru murmurou. Ela também parecia estar passando por um momento difícil. Haruhiro olhou para o céu e suspirou. Hanta, será que posso confiar em você, cara? A única coisa que me vem à mente é a sua cara desprezível. Talvez eu não devesse confiar em você, afinal. Seja como for, ele tinha que fazer algo em relação à situação alimentar. Quando Haruhiro se levantou, Katsuharu saiu de seu esconderijo. Ele carregava algo parecido com uma peneira cheia. Vocês todos devem estar com fome. Eu não tenho muito a oferecer, vivendo numa cabana de palha como eu, mas como um pouco disto. Kuzaku juntou as mãos e olhou para o homem. Obrigado. Haruhiro e Shihoru se entreolharam. Será que estava tudo bem? Teria que estar. Afinal, diziam que não se podia lutar de estômago vazio. A comida que Katsuharu trouxe incluía uma espécie de bolo pegajoso feito com batatas ou algum outro vegetal, algum tipo de carne seca e um bolinho agridoce. Eram todos desconhecidos, mas nenhum estava ruim. Ninguém os chamaria de iguaria, mas pareciam suficientemente nutritivos. Katsuharu até se ofereceu para trazer um balde de água. Ele era um homem extremamente atencioso. Além disso, agachou-se perto deles, sorrindo e parecendo se divertir observando Haruhiro e os outros comerem. Obrigado, disse Haruhiro sem jeito. Está tudo bem, está tudo bem. E quanto a Arara-san? O que você acha que realmente vai acontecer com ela? Bem, isso não cabe a mim decidir. Mas se você é o tio dela, Haruhiro começou. Para um mero andarilho como eu, tanto faz para a aldeia se estou aqui ou não. Eu queria impedir minha sobrinha antes que ela agisse, mas era tarde demais. Agora que ela agiu, está fora do meu controle. Isso é horrível. Bem, meu irmão mais velho, um dos chefes da casa de Niji, não é do tipo insensível que faria a própria filha cometer suicídio ritual porque não consegue controlá-la. Enquanto ela estiver viva, ela pode fazer qualquer coisa. Certo? Você imagina? Haruhiro perguntou. Por sorte, como andarilho, posso abandonar esta aldeia a qualquer momento, acrescentou Katsuharu. Ah, então era isso. Esse cara provavelmente já se decidiu. Não importa o que aconteça, ele vai salvar a sobrinha e apoiá-la. É por isso que ele consegue agir com tanta tranquilidade. Aquelas pessoas. Katsuharu gesticulou com o queixo em direção à retirada. Ele devia estar se referindo aos Rocks. Eles dizem que vão partir logo pela manhã. Se vocês pretendem segui-los, durmam um pouco. Certo. Droga, minha lombar está doendo. Katsuharu se levantou e massageou a lombar. Ter que se preocupar com a casa e tudo mais deve ser um saco. Mesmo que todos nós nasçamos, conheçamos pessoas, nos despedimos, riamos, choremos e morramos da mesma forma. Não consigo deixar de sentir pena do meu irmão e da esposa dele. Não que eles queiram ouvir isso de um homem insignificante como eu. Yumi já roncava baixinho, tendo adormecido ainda sentada, usando o ombro de Shihoru como travesseiro. Shihoru também parecia bastante cansada. Quando Haruhiro deitou Yumi de lado, Shihoru deitou-se ao lado dela. Obrigado, Haruhiro-kun, Shihoru disse sonolento. Não, eu é que deveria te agradecer, disse Haruhiro. Tenho certeza que ela definitivamente ficará bem. Sim. Kuzaku encolheu seu corpo grande como uma bola, fechou os olhos com força e tentou ao máximo dormir. Sem dúvida, ele estava extremamente preocupado com Merry, e isso o mantinha acordado. Em seu íntimo, Haruhiro sussurrou, eu conheço esse sentimento. Porque eu me sinto da mesma forma. A palavra fogueira veio subitamente à sua mente. Vagamente, ele sentiu como se já tivesse visto aquela cena antes. Provavelmente, ele mesmo já tinha participado dela. Não havia apenas um incêndio. Havia vários espalhados pela área. Era barulhento e tumultuoso. Enquanto bebiam juntos, os orcs conversavam sobre alguma coisa. Riam de vez em quando. Envolviam os ombros uns dos outros com os braços. Pequenas brigas aconteciam, mas tudo em tom de brincadeira. Pareciam rudes apenas por serem tão grandes. O que faziam não era diferente do que os humanos fariam.
Foi surpreendente ver, mas os mortos-vivos também comiam e bebiam. Embora existissem alguns grupos de orcs ou mortos-vivos que se mantinham apenas entre si, eles não eram a maioria. A maior parte dos orcs e mortos-vivos não fazia distinções enquanto contavam histórias, bebiam e comiam carne e peixe fritos. Embora a onça, o goblin, mantivesse distância, cercado por seus lobos e niaus, ele não rejeitava os orcs ou mortos-vivos que ocasionalmente apareciam com bebidas. Ele conversava um pouco com eles e sorria também. Não eram muitos, mas havia outras raças além de orcs e mortos-vivos representadas ali. Um centauro, meio homem, meio cavalo. Aquele sujeito magro de orelhas pontudas e pele acinzentada devia ser um elfo. Havia também alguns anões. Havia caras que pareciam humanos encolhidos a menos da metade do tamanho, e até mesmo caras que pareciam tão desumanos que não estariam fora de lugar em Darungar. Não parecia que todos se davam bem, mas estavam festejando sem problemas. Hanta desviou o olhar de seus novos e alegres camaradas, tomando um gole de hidromel temperado enquanto caminhava. 2 ou 3 niaus o observavam à distância. Hanta estava sendo vigiado. Será que Onça, o mestre das feras, estava usando os niaus para observá-lo por iniciativa própria? Ou será que alguém como Takasaji estava por trás disso? Ele não sabia, mas eles ainda não confiavam em Hanta. Claro que não. Ei! Hanta parou, olhando para a mulher que estava de cabeça baixa. Eu disse, ei! Você podia pelo menos responder. Não muito longe de seus alegres companheiros ao redor da fogueira, havia uma mulher sentada imóvel. Embora estivesse algemada, suas mãos não estavam mais amarradas atrás das costas. Ela estava acorrentada a uma estaca, então não podia se mover, mas ao menos conseguia ficar de pé. Apesar disso, a mulher estava sentada com as pernas para um lado, praticamente imóvel. Havia um cantil cheio de água e um prato com comida aos seus pés. Ela sequer havia tocado em nenhum dos dois. Beba pelo menos um pouco de água, Mary. Você vai morrer. Mary apenas balançou a cabeça levemente. Hanta suspirou. Você é tão teimosa. Desista logo. Se você ao menos for minha mulher, eu consigo te desamarrar. Prefiro morrer, disse ela fracamente. Você faria isso, é? Então vá em frente e morra aí mesmo. Traidor. Pode me chamar do que quiser, mas não dói, nem me dá coceira. Hanta se virou. Como ele se daria bem com aquele grupo animado? O que ele precisava fazer para se enturmar? A maioria deles não falava a língua humana. Esse era o primeiro problema. Bem, de volta a Darungar, ele conseguiu se aproximar bastante das pessoas da Vila do Poço. Se ele se empolgasse, se dedicasse de corpo e alma e festejasse como um louco, conseguiria fazer quase tudo dar certo. Mas não estou me exaltando, murmurou Hanta. Acho que vou procurar o Takasaji, pensou ele. Mas Takasaji estava se divertindo muito bebendo com alguns orcs e mortos-vivos. Centauros, anões, elfos e baixinhos também estavam com ele. Para um humano, eles o tratavam com muito respeito. Ele talvez não fosse exatamente uma figura paterna, mas era como o irmão mais velho para eles. Por algum motivo, Hanta simplesmente não conseguia se convencer a se juntar ao grupo que se formara em torno de Takasaji. Ele estava agindo de forma atípica e passiva. Seu comportamento não era nada parecido com o dele. Quando Hanta olhou para o lado, viu que vários mortos-vivos haviam cercado Mary. Mary estava olhando para baixo. O que eles estavam planejando? Ele queria correr até lá imediatamente, mas se conteve. A culpa foi dela. Ou não. Se ela quisesse sobreviver e evitar que coisas ruins lhe acontecessem, bastava ter se juntado ao Jumbo. Ela seria a única mulher em um grupo composto quase que exclusivamente por homens. Claro, seria uma situação bizarra. Mesmo assim, Jumbo provavelmente diria algo como isso também pode ser divertido e a aceitaria. Se Jumbo concordasse com algo, todos os outros caras acabariam concordando. Ela tinha sido bem direta e dito claramente que jamais se juntaria a Forgan. Ela devia ser uma idiota. Deixar uma oportunidade dessas escapar. Ela era burra demais. Hanta explodiu. Tudo bem, que ela faça do jeito dela, pensou ele. Que a estuprem, a espanquem até ela perder a consciência, a matem e joguem o corpo fora. Não me afeta em nada. Era o que ele pensava, mas então teve que abrir a boca. Já faz um tempo que quero essa mulher para mim. Então, por favor, não deixem ninguém mais tocá-la por um tempo. Se ela continuar insistindo que não quer ser minha, então vocês podem fazer o que quiserem com ela. Não vou me arrepender. Tecnicamente, ela era sua camarada. Se a abandonasse sem ao menos tentar fazer algo, teria dificuldades para dormir à noite. Sabia que provavelmente rejeitariam seu pedido de qualquer maneira, mas concluiu que precisava tentar. Ele teria uma surpresa. Muito bem, respondeu Jumbo com muita facilidade. Podem manter a mulher amarrada até ficarem satisfeitos. Depois ordenou aos outros, deixem a mulher humana em paz. Foi uma ordem do Jumbo. Aqueles mortos-vivos provavelmente não iam comê-la nem nada do tipo. Bem, talvez eles a perturbassem um pouco. Mexer com ela? Hanta se perguntou. Como? Fazer um pouco disso, um pouco daquilo. Isso vai ser algo para se ver. Hanta se forçou a rir. Ela mereceu. Eu me esforcei ao máximo para tentar salvá-la. Que se dane aquela ingrata. Enquanto observava com a respiração suspensa, o morto-vivo se afastou de Mary. Hanta sentiu um misto de alívio e irritação consigo mesmo por se sentir aliviado. Por que ele deveria se preocupar com aquela vadia? Isso era estúpido. De repente, ouviu-se uma explosão de risos. O orc gigante havia colocado Takasaji em seus ombros, e o rapaz gritava em pânico. Ei, parem com isso. Me ponham no chão. Se Hanta não se lembrava direito, aquele orc que era grande demais até para um orc se chamava Godagaja. Observando suas roupas, suas armas e seu jeito de agir, era evidente que ele tentava imitar Jumbo, mas em momentos como aquele, ele era completamente diferente. O jeito como ele fazia brincadeiras, mais do que qualquer outro, não chegava a arrancar um sorriso de Hanta, mas era tão inocente.
Mesmo com aquela aparência, ele podia ser surpreendentemente jovem. Parecia que eles estavam se divertindo muito. Ele queria se juntar a eles. Não era que ele quisesse se envolver com eles, era que ele achava que seria melhor se juntar ao grupo. Mas ele não conseguia se decidir. Jumbo estava sentado no alto de uma pequena colina, bebendo. Talvez fosse coincidência, mas ele estava sozinho. Hanta disse baixinho, certo, tentando se motivar, e aproximou-se de Jumbo. Ele pensara que o homem estivesse sozinho, mas não estava. Hanta ficou chocado. Havia alguém sentado ali, perto do sopé da colina, encolhido diante dele. A outra pessoa tinha os 4 braços para fora das mangas do manto, ficando nua da cintura para cima, mas como todo o seu corpo estava envolto em bandagens escuras, sua pele não estava exposta. A boca que aparecia por entre as bandagens não passava de um corte. Não havia vida em seus olhos. Eram como os olhos de um peixe morto. Ele era um morto-vivo, então isso era de se esperar? Ou será que não? Ainda assim, pelo que parecia, os outros mortos-vivos não eram assim, então parecia justo dizer que seus olhos eram particularmente mortos. Ei, Arnold-san, disse Hanta, nervoso. Parecia ser alguém importante, então Hanta achou que deveria pelo menos cumprimentá-lo, mas não obteve resposta. O que você está me ignorando? Pensou ele. Quando tentou passar por Arnold com certa timidez, sentiu um vento frio e úmido passar por ele. E disse, era uma voz. Talvez? Será que Arnold-san respondeu? Hanta riu e disse, prazer em conhecê-lo, e então subiu a colina para se sentar ao lado de Jumbo. Foi assustador, agora mesmo. Não, talvez não? Sim. Não havia nada a temer. Aquela era apenas a maneira do Arnold morto-vivo reagir. Era uma resposta típica do Arnold. Só isso. Hanta apenas se assustou um pouco, só isso. Ele pigarreou e então chegou a hora de decidir como se dirigir a Jumbo. Enquanto pensava. Você bebeu? Perguntou Jumbo em voz baixa. Bebem sim. Hanta tomou um gole apressado de hidromel. É. Então, você não vai sair com o resto deles? Sou snob demais para isso, entende? Não sou bom em me soltar. Jumbo não era do tipo que saía por aí e socializava. Era isso? Mas se ele fosse mesmo um snob, não se autodenominaria assim, não é? Além disso, Jumbo estava sorrindo. De vez em quando soltava uma risadinha discreta. Ele gostava de observar seus camaradas bebendo, conversando e brincando do fundo do coração. Era o que parecia. Arnold e eu somos parecidos, disse Jumbo. Vê você é. Você não é como Arnold, pensou Hanta, sem conseguir conter o pensamento. Ele teve a sensação de que, deixado por conta própria, Arnold sempre estaria sozinho. Foi por isso que Jumbo se esforçou para dizer coisas como eu te entendo, eu sou igual a você, e ficou do lado dele. Hanta jamais faria algo assim, mas conhecia alguns caras que se importavam demais com os outros e que fariam. Ele detestava esse tipo de gente. Se alguém estivesse sozinho, que ficasse isolado. Se por causa disso se sentisse atormentado pela solidão, a culpa era dele. Jumbo era um homem surpreendentemente sensível? Foi meio decepcionante. Apesar da aparência, ele era normal demais. Havia um ditado, se você quer derrubar um general, comece atirando no cavalo dele, mas, na verdade, se você simplesmente atirasse no general de início, o resto se resolveria sozinho. Esqueça os peixes pequenos. Se ele fosse bajular alguém, seria o Jumbo. Que tal tentar se juntar a eles, talvez? Perguntou Hanta. Todo mundo gostaria disso, não é? Pelo menos eu acho que sim. Não quero estragar a diversão deles, disse Jumbo. Não, acho que não. De jeito nenhum. Acho que só a sua presença já ia animar todo mundo. Sabe, todo mundo ia ficar empolgado? Esta é a melhor forma de lidar com Arnold e comigo, disse Jumbo. Meus companheiros também entendem isso. Hanta sentiu-se fazer uma careta. Será que eu exagerei um pouco? Não precisa ser tão cauteloso. O tom de Jumbo era gentil. Você também é um dos meus companheiros. Sim, mas eu sou um completo novato. Um companheiro é um companheiro. Bem, sim. Claro, mas... Hanta esfregou o rosto com a mão esquerda. Aquilo era estranho. Se Arnold era importante, Jumbo era obviamente ainda mais. Ele poderia ter se esforçado mais para representar o papel. Se ele fosse mais arrogante, Hanta seria capaz de tolerar isso, e talvez até fosse mais fácil para ele aceitá-lo. Mas o que ele havia feito em vez disso? O jeito de Jumbo falar era sempre franco, nunca mantendo distância. Havia até mesmo uma certa ternura em sua voz. Então, por que você é tão fluente na língua humana? Perguntou Hanta. Fui criada por um homem. Entendi, você foi criado por um homem, hein? Os olhos de Hanta quase saltaram das órbitas. O quê? Por um homem? Sim, por homem, você quer dizer, um ser humano. Certo? Claro. Nas minhas primeiras lembranças, eu já estava com aquele homem. Não sei o nome dele. Até o dia de sua morte, ele nunca me disse seu nome. Eu mesmo não tinha a menor ideia de que era um orc. Eu me considerava igual a ele e nunca questionei isso. O homem nunca havia sequer dito seu nome a Jumbo, então, é claro, ele nunca disse nada sobre sua origem, sua história, ou qualquer outra coisa sobre si mesmo. De qualquer forma, o homem havia percorrido Gringar inteira com o jovem Jumbo. Segundo a lembrança de Jumbo, os dois passaram pouco mais de 10 anos viajando juntos, das terras congeladas do norte às montanhas Tenryun no sul, dos mares azuis do leste aos mares ferruginosos do oeste. O homem talvez não falasse muito sobre si mesmo, mas isso não significava que fosse do tipo silencioso. Sempre que tinha tempo, contava a Jumbo as lendas, tradições, narrativas, histórias e a história de cada lugar. O homem falava muitas línguas. Ele se adaptava bem a qualquer lugar, de montanhas íngremes a desertos, de ermos a grandes cidades, e nunca se descuidava. O homem era versado em como evitar o perigo e sair de uma crise quando se encontrava em uma. Naturalmente, Jumbo aprendeu com ele e dominou essas habilidades. Se não o tivesse feito, não teria conseguido ficar com o homem. Teria ficado completamente sozinho. Viajar com o homem.
Para Jumbo, essa tinha sido toda a sua vida. Ele acreditava que se simplesmente seguisse o homem, a jornada duraria para sempre. Então, um dia, o homem deitou-se reclamando de dor de cabeça e nunca mais se levantou. No instante seguinte, Jumbo percebeu que o coração do homem havia parado. Jumbo sabia o jeito certo de enterrar os mortos. Então ele o fez. Depois, ficou só com ele mesmo. Eu entendo, disse Hanta lentamente. Então você aprendeu a língua humana com ele. Provavelmente herdei quase tudo que ele tinha. Mas você fica se perguntando, quem era aquele cara? Perguntou Hanta. Ele percebeu que em algum momento começara a falar com Jumbo como se fossem iguais, mas não sentiu vontade de se corrigir, e achou que nem deveria. Tem de tudo por aí, né? Tanta gente vivendo vidas que eu nem consigo imaginar. E o seu caminho também é um que nenhum outro pode trilhar. Bem, sim, se você colocar dessa forma. Cada um de nós vive e morre de inúmeras maneiras diferentes. Você perdeu vários camaradas hoje, hein? Lamento a perda dos meus companheiros. Eu estava oferecendo uma bebida a eles há pouco. Todos os outros não parecem tão tristes, comentou Hanta. Na morte somos todos iguais. Até mesmo os mortos-vivos que não têm vida perderão suas formas e serão destruídos. O que há para se entristecer? Mas mesmo assim, Hanta baixou a cabeça. O que é isso? Ele se perguntou. Ele está me fazendo querer dizer o que realmente sinto. Ou melhor, não consigo dizer nada além disso. Não, não é isso. Não quero dizer a ele nada além do que realmente sinto. Mas se você não pode mais ver seus amigos, seus camaradas, isso não te faz sentir sozinho? Perguntou Hanta. Todos nós temos que nos separar eventualmente, respondeu Jumbo. Mesmo assim, se eu não quiser me separar agora, isso é egoísmo? Muitos Orcs pensam assim, disse Jumbo. Cada um de nós nasce destinado a morrer. Quando a morte inevitavelmente chega, nossos corpos se decompõem e se tornam terra, e passamos pelo ciclo para renascer mais uma vez. Você também pensa assim? Perguntou Hanta. Não sei como este mundo funciona. Ah, então tem coisas que nem você sabe, né? É que de alguma forma, parece que você sabe de tudo. Eu não sei o que eu não sei, disse Jumbo. Só podemos aprender uma pequena parte de tudo que há para saber em nossas curtas vidas. Isso é verdade para todos nós. Jumbo, o que é? Desculpe por lhe pedir esse favor, sobre a mulher, disse Hanta hesitante. Eu, beba. Jumbo ergueu o copo e sorriu para Hanta. Havia algo estranho acontecendo ali, se o próprio Hanta podia dizer isso. Quando viu Jumbo sorrir, sentiu o peito apertar e os olhos se encheram de lágrimas, sem entender o porquê. Isto era amor. Não, não, não. Não era isso. Obviamente. Como se ele fosse se apaixonar, mas ele sentia suas emoções sendo abaladas intensamente. Isso era um fato. Hanta virou o copo de madeira de uma vez, terminando o hidromel. Caramba, isso é bom demais. Não é do seu agrado? Perguntou Jumbo. Não é que eu odeio ou algo assim. Imagino que em breve me acostumarei e conseguirei achar que tem um gosto bom. Você vai? Perguntou Jumbo. Ei, a voz que falou era como um vento úmido que soprava de baixo. Quando Hanta olhou para o lado, Arnold estava olhando para ele, prestes a atirar algo. Era um recipiente com uma rolha dentro. Quando Hanta estendeu a mão sem querer, Arnold a jogou para ele. Ele conseguiu pegá-la sem deixá-la cair, de alguma forma. Deu uma leve sacudida na mão e ouviu-se um som de água espirrando. Juin, disse Arnold, fazendo um gesto como se estivesse bebendo. Para mim? Beba? Ah, sim. Bem, só um pouquinho, então. Hanta destampou o recipiente, despejando o conteúdo na taça de madeira. Seu hidromel tinha uma cor âmbar, mas este era esbranquiçado. Ao tomar um gole, sentiu um leve azedo, mas não muito forte. Tinha um sabor bastante seco e ele o bebeu num instante. Sim, disse Hanta. Isso é muito bom. Arnold soltou um rerê, perturbador. Talvez tenha sido uma risada. Hanta naturalmente respondeu com uma risada. Obrigado, Arnold. Bem-vindo. E Hanta olhou para baixo, sussurrando para si mesmo. Se isso não for o cúmulo. Droga,